Momento Insight, a luz da palavra com Gustavo Reis. Insight na língua inglesa é definido como a capacidade de entender verdades escondidas. No Momento Insight de hoje iremos falar a respeito do Egito. Iremos desvendar as verdades escondidas em quem anda orgulhosamente. Vamos abrir a palavra de Deus para desvendarmos o insight à luz da palavra que está em Gênesis, capítulo 10, a partir do versículo 13. Vamos ler. E Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naphtuim, e a Patrussim, e a Casluim, da onde saíram os filisteus, e a Caftorim até aqui. Vamos então desvendar o que está por trás destes versículos. Vamos revelar a verdade escondida à luz da palavra de Deus. Misraim em hebraico significa os dois Egitos, terra dos cópticos. Ludim em hebraico significa arruaceiros, provocadores de discórdias, tições, faixos. Anamim significa em hebraico tormenta das águas, aflição das águas. Leabim em hebraico significa chamas, inflamados, chamejantes, avermelhados. Naphtuim em hebraico significa povo de Pitá ou Fitá, divindade egípcia. Naphturim, aberturas. Patrussim em hebraico significa regiões do sul, habitantes ou naturais de Patros. Patros, sul do Egito. Casluim significa em hebraico fortificado, proteção dos limites, de onde saíram os filisteus. E Caftorim significa em hebraico capitel, coroamento de uma coluna, coroas. Mas o que isso quer dizer? Como eu disse, Misraim em hebraico significa os dois Egitos. Ou seja, meus irmãos, existem pessoas que já nasceram no Egito, já nasceram na terra da escravidão. É como se elas estivessem numa escravidão espiritual, ok? E quando nós estamos assim, nós geramos a Ludim, que é arruaceiros, provocadores de discórdias. Ou seja, um arruaceiro, ele arruma briga por tudo. Ele faz apenas aquilo que ele quer. Ele não tem hora para chegar, não tem hora para voltar, não tem hora para sair, não tem ordem, não tem decência, ok? Ele não respeita as leis, ele não respeita a moral, ele não respeita o próximo, ok? Ele está sempre brigando com as pessoas, amém? E quando nós estamos assim, nós geramos a Anamim, que significa tormenta das águas, aflição das águas. Você já foi colocado em meio a uma grande correnteza? Então, é mais ou menos assim que essas pessoas estão vivendo e é assim que essas pessoas fazem com a vida das outras pessoas. É como se elas gerassem tormenta de águas. Você no meio de uma grande correnteza, você nada e não consegue sair. Você sempre é colocado para baixo, você afunda, ok? E é assim que essas pessoas têm vivido, amém? E assim nós geramos a Leabim, que significa chamas, inflamados. Ou seja, uma pessoa que está assim, ela está sempre inflamada, ela sempre está desconfiada, ela sempre agride as pessoas verbalmente, ela sempre briga com as pessoas, né? Ela sempre traz discórdias, ela fica sempre ali irado, ela peca facilmente, amém? Ela não tem domínio próprio, amém? Quando nós estamos assim, nós geramos a Naphtuim, que é povo de Pitá ou Fitá, que é uma divindade egípcia. É como se essa divindade egípcia tivesse domínio sobre nós. É como se nós passamos a obedecer a ela. Amém? Nós demos abertura para esse Naphtuim, para esta divindade egípcia, ok? E quando nós estamos assim, nós geramos a Patrussim, que é a região do sul, habitantes ou naturais de Patros. E Patros era a terra do sul do Egito, ou seja, é como se nós já fôssemos naturalmente do Egito, naturalmente escravos dessa divindade, ok? E isso gera o que? A Casluim, que é fortificado, proteção dos limites. Então é como se essa divindade, esse falso Deus, ficasse tentando fazer com que nós não descobríssemos a verdade, não conhecêssemos a Jesus Cristo de Nazaré. Ele tenta fazer com que nós fiquemos fortificados nesse orgulho, nessa soberba, nessa discórdia, sempre trazendo brigas e discussões no meio das pessoas, amém? E aí nós então geramos a Caftorim, que é capitel, coroamento de uma coluna, coroas. Ou seja, é como se nós achássemos que nós não precisamos de ninguém, como se nós fôssemos autossuficientes, como se nós fôssemos um rei, ou seja, como se nós estivéssemos coroando a nós mesmos, ok? E aí nós vivemos a nossa vida somente para aquilo que nós queremos e não para aquilo que Deus quer, amém? E eu quero agora esmiuçar um pouco estes tópicos e falar um pouco mais profundamente com vocês. Este primeiro tópico, que é Misraim, que significa os dois Egitos, terra dos cópticos. Cóptico era uma língua egípcia, ok? Foi a primeira língua egípcia.
tá? E o que significa Egito em hebraico? Significa orgulhosa, insolente. Ou seja, uma pessoa que está assim, né, ela fala orgulhosamente, ela fala insolenamente, ok? Então ela é natural do Egito, ela é naturalmente orgulhosa, tá? E a pessoa que ela é assim, como eu disse, ela gera ludim, que é arruaceiros, né, provocadores de discórdia, tições e faixos. E o que é um tição? É um pedaço de madeira mal queimado, um carvão, ou uma pessoa muito suja. Então quem está assim, andando orgulhosamente, aos olhos de Deus, é como se essa pessoa ela estivesse muito suja por dentro, ok? E ela se torna como se fosse um carvão, né? E a palavra de Deus em Provérbios 26, 21 diz assim: como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Ou seja, uma pessoa que está assim, como um carvão, uma pessoa muito suja, um tição, ela é uma pessoa contenciosa. Então tudo que ela fala, tudo que ela age, tudo que ela faz, ela acaba arrumando brigas, ela acaba arrumando rixas, ok? Então, meus irmãos, quando estamos assim, nós estamos como fachos, que são gravetos amarrados, é um material inflamável, ou seja, nós acabamos nos irando facilmente, nós acabamos pecando contra as outras pessoas facilmente, e nós estamos amarrados espiritualmente, ou seja, é como se o mundo espiritual, os demônios, os principados e potestades tivessem domínio sobre as nossas vidas. Então nós não obedecemos a nós ouvimos vozes, nós começamos a falar coisas que não vêm de nós, mas vêm do mundo espiritual, e nós achamos que é o nosso pensamento, mas não, é porque nós estamos amarrados espiritualmente. E Leabim significa chamas, inflamados, ok? E a palavra de Deus diz em Efésios 6,16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, quem lança dardos inflamados é o maligno, é Satanás, né? Então quando nós agimos dessa forma, nós estamos servindo o maligno. É como se nós estivéssemos lançando dardos inflamados, ou seja, palavras inflamadas, palavras de discussão, palavras malditas, palavras de maldição, como se nós estivéssemos condenando as pessoas com as nossas palavras. Como o inimigo ele é algo espiritual, ele não é físico, então ele precisa usar as pessoas para fazer isso. E ele acaba usando quem? Essas pessoas que estão como faixos, amarrados, essas pessoas que são tiçãos, que são sujas espiritualmente, e elas acabam sendo dominadas por essas divindades, como eu disse, essa divindade egípcia que é Pitá ou Fitá, ok? E Naturim significa aberturas, né? Povo de Pitá. E eu quero falar um pouco mais sobre isso. Pitá é o deus do Egito antigo, criador do mundo e senhor dos artesãos, segundo os sacerdotes de Mênfis. Personagem mumificado, tem fama de ser particularmente atento às súplicas dos homens, por isso às vezes sua imagem é representada com grandes orelhas. Ele é símbolo da vida, força e estabilidade, ou seja, a pessoa que está dominada por essa divindade, ela só busca viver a vida do jeito que ela quer, ela sempre age com a sua própria força, e ela busca a estabilidade financeira, ela não serve a Deus, ela não serve ao próximo, ok? E a pessoa que está dominada por essa divindade, ok? Ela escuta a queixa dos outros para depois manipular ao seu favor, né? Então ela é uma pessoa o quê? Que ela é boa ouvinte. Ela sempre tem ali o ombro amigo para escutar a murmuração, as queixas das outras pessoas. Só que depois, em vez de ela ser uma boa amiga, não, ela manipula aquilo ao seu favor, ok? Para ela conseguir o que ela quer. Pitá significa também o que trabalha para o público, ou seja, ele faz as coisas para ser aceita pelos outros, para ser reconhecido pelos outros. Então quem está sendo dominado por esse espírito, ele faz as coisas para aparecer, para se sentir aceito, ok? E Pitá foi associado com Sokar, que era um deus funerário da mitologia egípcia. O seu nome significa o que está encerrado. Então uma pessoa que está sob o domínio dessa entidade, vamos dizer assim, desse falso deus, ok? É como se ela estivesse dominada por ele, ok? E ele é representado como um falcão, como um homem mumificado, com cabeça de falcão, com uma coroa, ok? Ele era o deus Saqqara, a necrópole da cidade de Mênfis, uma das várias capitais que o antigo Egito teve. Ele já era adorado nessa região na época pré-dinástica,
acreditando que neste tempo teria associações com a fertilidade. Desde a dinastia do Império Antigo foi identificado com Ptah, deus principal de Mênfis, dando origem a uma fusão das duas divindades conhecida como Ptah-Sokar. Foi também associado a Osíris, e os textos das pirâmides mostram que Sokar era visto como uma forma de Osíris, pois foi assassinado por seu irmão Sete. Ele guardava a porta do mundo subterrâneo e habitava numa caverna chamada Inhet, alimentando-se do coração dos defuntos. O deus era o grande responsável pela transformação destes. Ou seja, uma pessoa que está dominada por esse espírito, que está servindo a este falso deus, né? Ele se alimenta o quê? Do coração das pessoas mortas espiritualmente. O que isso significa? Significa o quê? O coração é a alma das pessoas. A alma é aquilo que nós desejamos, que nós sentimos, que nós queremos, ok? Então, quando uma pessoa ela está mal espiritualmente, ela começa a murmurar, ela começa a se queixar, amém? Então, esse demônio, ele se alimenta disso, dessas murmurações, dessas queixas, ok? Dessa tristeza. E uma pessoa que está, às vezes, sendo usada por esse espírito, ela passa o quê? A ouvir estas pessoas, né? Então, ela se alimenta da decepção dos outros, e ela é um bom ouvinte, ela começa a dar conselhos, mas esses conselhos não são baseados na palavra de Deus. E essa pessoa acaba colocando essas outras pessoas para baixo, ok? E essa pessoa, vendo as outras pessoas para baixo, ela se sente feliz. Por quê? Por causa que ela precisa ser aceita, ela precisa ser reconhecida, ela acha que ela sendo superior aos outros, ok? Ela é melhor, ela se sente bem. Então ela acaba colocando as pessoas para baixo, ok? E quando nós estamos assim, nós geramos a Casluim, que é fortificado, proteção dos limites. Em Isaías 2, 11 e 15 diz assim: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Baçã, e contra todos os montes altos, e contra todos os alteiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro fortificado. Ou seja, meus irmãos, a pessoa que anda assim na soberba, orgulhosamente, que manipula as pessoas, amém? Ela fica criando essa fortaleza para ela, ok? E aí o que acontece? A palavra de Deus diz que Deus irá abater esses olhos altivos, esses homens que fazem estas coisas, ok? Que anda de uma forma orgulhosa, ok? Em Provérbios 12, 16 diz: a ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Então, meus irmãos, nós não podemos ser como o homem insensato, ok? Que explode facilmente, que retribui as agressões, não. Nós temos que ser como o homem prudente, que encobre a afronta. Ou seja, Jesus disse que se alguém lhe agredisse numa face, você deveria dar a outra face para aquela pessoa, ok? Mas muitas vezes nós não agimos assim. E por quê? Porque nós estamos dominados por essa divindade, pela ira. Estamos dominados por esse falso Deus, por esse Deus egípcio. Porque nós nascemos sem conhecer a Jesus, sem conhecer a verdade. Então nós agimos conforme aquilo que o mundo nos ensinou. E o mundo diz o quê? Ah, você não vai levar a afronta para casa, né? Eu resolvo na mesma hora aquilo que tem que resolver. Eu não levo desaforo para casa, não é? Então, mas isso é o quê? Isso foi pregado por um falso Deus, amém? Em Provérbios 6,16 diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Ou seja, aqui está bem claro dizendo o quê? Que Deus ele não se agrada, ok? Dessas pessoas que andam orgulhosamente, que manipulam, essas pessoas que mentem ao seu favor, essas pessoas que derramam sangue inocente, pessoas que maquinam o mal em seus pensamentos, ou seja, pensam como vão conseguir fazer o que elas querem. Que Deus abomina essas pessoas que proferem mentiras contra o próximo, ou seja, que ficam fofocando. Porque quando você fala sobre algo que você não tem certeza, você está mentindo, ok? Então não faça fofoca a respeito dos outros, amém? Então nós geramos o que? A captorim, que é capitel, coroamento de uma coluna, coroas. Em Isaías 23, versículo 8 diz:
Quem formou este desígnio contra Tiro, distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a glória e envilecer os mais nobres da terra. Ou seja, meus irmãos, aqui a palavra de Deus diz que aquele que anda distribuindo coroas, aquele que se autocoroa, né, ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele é um mercador, ele é um príncipe, ok? Ele é um negociante. E muitas vezes nós andamos assim, nós buscamos nossos próprios interesses, nós vivemos como reis, amém? Nos coroando e coroando as pessoas, né? Ou seja, nós não ajudamos ao próximo, nós apenas fazemos aquilo que nos agrada, amém? E a palavra de Deus diz o quê? Que Deus iria abater essas pessoas, Ele ia tirar essa soberba da terra, amém? Em nome de Jesus. Em Isaías 28, 1-16 diz assim: ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem um forte e poderoso, como tempestade de Saraiva, tormenta destruidora, e como tempestade de impetuosas águas que transbordam. Ele com a mão derrubará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. E a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como fruto temporão antes do verão, que vendo alguém o tendo ainda na mão, o engole. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por diadema formosa para o restante do seu povo. Ou seja, meus irmãos, Efraim, ele ficou com inveja de Judá, amém? E ele começou ali então o que? A fazer as coisas por vanglória, ok? Ele começou o que? A perseguir. Houve uma divisão ali em meio à tribo, e ali Efraim começou a perseguir Judá, né, meus irmãos? Então ele começou o quê? A se embebedar com o vinho, né? Começou a pregar aquilo que ele queria. Para quê? Para derrotar os seus irmãos, amém, meus irmãos? A palavra de Deus diz o quê? Que Davi, quando ele estava ali conquistando Ziclag, né, quando ele estava ali cuidando, ele estava em Ziclag cuidando ali, que vieram os inimigos e tomaram aquela terra. E aí então, os próprios irmãos falaram, vamos apedrejar Davi até a morte. Né? E nós sabemos que o quê? Que a pedra é Jesus Cristo de Nazaré. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é como uma pedra. Amém? Então, ou seja, eles queriam o quê? Derrubar Davi com a própria pregação da palavra, com tormentas de águas. Né? Ou seja, meus irmãos, muitas vezes... homens têm pregado palavras para querer rebaixar as outras pessoas, amém? E não é desta forma. A palavra de Deus vem para quê? Para que haja vida. A palavra de Deus vem para que pessoas venham a se santificar, amém? E não para que você venha afligir o teu próximo, não para que você venha, machucar o seu próximo, amém? Mas em Zacarias 3, versículo 1 diz: e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ou seja, meus irmãos, aqui até mesmo o sumo sacerdote Josué estava sujo, amém? Ele estava com suas vestes sujas, ele estava como um tição tirado do fogo, como eu disse, como um carvão, como um pedaço de madeira mal queimado, como uma pessoa muito suja, amém? Mas aqui, olha o que Deus fez, amém? E Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Ou seja, Deus ele limpou ali a iniquidade de Josué, amém? Deus ele fez o que neste momento? Ele perdoou os pecados de Josué, amém? Porque se nós fôssemos sermos consumidos pela santidade do Senhor, não sobraria ninguém, amém? Porque todos nós somos pecadores, amém? Não existe um só homem que não peque na face da terra, amém? É a palavra de Deus que diz isso. E é o que acontece. Então existe esperança para você. Você que nasceu no Egito, você que nasceu e anda de uma forma orgulhosa, você que sempre briga com as pessoas, que traz discussão, que traz discórdia. Deus quer fazer o que ele fez com Josué com você. Ele quer te tirar do meio do fogo, ele quer te tirar do meio desse lugar que você se encontra hoje.
quer te santificar, quer te perdoar, quer trocar as suas vestes, amém? E a palavra de Deus diz, e o anjo do Senhor protestou a Josué dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa. E também guardarás os meus atos, te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ou seja, Deus pegou e fez com que Josué andasse na palavra dele, amém? Andasse no caminho correto, no caminho de Jesus, amém? É isso aí, receba o momento insight de hoje, a verdade escondida no Egito e em quem anda orgulhosamente. Até o próximo momento insight, fiquem com Deus. E eu queria te fazer um convite, se você está com alguma enfermidade, ou tem se sentido triste, oprimido, se as coisas não têm dado certo na sua vida, se você tem sido atormentado por pensamentos, vultos, vozes, pesadelos e deseja receber libertação, amém? Cura sobre a sua vida, amém? Se você deseja receber respostas de Deus, me adicione no Zap Zap. O meu número é 013 98201 9903, amém? E me envie o seu nome e sobrenome, que eu quero estar orando por você, amém? É tempo de Deus mudar a sua história, amém? Venha conversar comigo, venha me visitar, ok? E se você já é um guerreiro do Senhor e já prega a palavra, ou é um adorador e deseja colocar a mão no arado, entre em contato comigo também. Vamos desenvolver projetos evangelísticos juntos, amém? Ou se você quiser doar algo para a obra do Senhor, alimentos, roupas, me procure. Existem irmãos precisando de doações, amém? E se você deseja me convidar para ir visitar o seu ministério, também entre em contato comigo, amém? Irei visitar o seu ministério com o maior prazer. O reino precisa avançar. Aguarde o seu contato.